Salve, salve, galera. Sou eu, Tom. Tudo bom? Pois é, hoje eu quero falar um tema bacana com vocês, tá? Vai estar no meu blog, ou seja, no meu livro, que já vai pro capítulo 8. O vídeo tá aí embaixo, vocês podem curtir, compartilhar, discutir. A gente vai estar respondendo o que for necessário, tá? Que hoje a gente vai falar de algo muito importante, porque tá virando um nojo, né? Essa parte de religião e política misturada, ok? Então, eu gostaria apenas de estar entrando com um resumo sobre esse aspecto, né? Onde você cristão tem que estar realmente o seu coração, não dentro da política, não na parte que o homem tem que dizer para você o que você tem que fazer, e sim Cristo Jesus. Essa informação vai mais direcionada para diáconos, pastores, levitas, membros da igreja, né, que realmente participam de uma certa, de algum partido político e vivem pedindo votos para pessoas como você, como eu, que estamos para servir a Cristo, tá bom? Essa seria a ideia, como o reino de Deus versus o reino do homem. Vamos começar, sabe, pensando o que Jerusalém tem a ver com Roma. Realmente nada, sabe? O que Cristo tem a ver com César? Tão pouco. O que você tem a ver com a política? Você como cristão, você não tem nada a ver com a política. A gente precisa trazer as pessoas para ela ser restaurada, as almas ser restauradas para o nosso mundo, você está entendendo? Não ir para o mundo da política, onde achando que a gente vai conquistar alguma coisa. Mas vamos seguir que pouco a pouco vocês vão me entendendo. Sabe, se você vai em 1 João 5,19, eu vou falando os versículos, os capítulos e tal, mas aí embaixo eu vou explicar tudo e no meu livro vai estar detalhadamente. Se você puder ler esse capítulo, vai estar lindo, vai estar maravilhoso. Aí embaixo vai estar o endereço também e vai estar bem explicado mesmo todos esses detalhes. Vou passar por cima para a gente não perder muito tempo, tá ok? Olha, em 1 João 5,19 você vai perceber que Satanás é o dono de todos os reinos desse mundo, tá? Quando ele está oferecendo para Jesus Cristo. Você vai para Mateus 4,8, Jesus é o nosso rei, a nossa justiça, o nosso exemplo que a gente tem que seguir. Você vai para Mateus 21, do 8 ao 14, somos o templo de Deus. Que é quando Jesus vai lá e derruba todo, né, os cambistas que estão vendendo animais para sacrifício e tudo. Aí você fala, poxa, ele fez isso no templo e aquela coisa toda, depois curou as pessoas. E afinal de contas, quem é esse templo nos nossos dias? Pois você vai para 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 3, do 16 ao 23, você vai ver que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, tá? Então você tem que cuidar de você, não ficar pensando que você vai viver para a política, até porque você quando ora, você tá lá orando, em Mateus 6,10 diz que venha o seu reino, Deus Todo-Poderoso, e sabe o que você faz? Parece que você está aí gritando que venha o reino do PT, do PSDB. Por favor, você é um cristão, você realmente é uma pessoa, um soldado de Deus. Se põe no seu lugar pastor, se põe no seu lugar levita, se põe no seu lugar obreiro, seja quem você for. Lembra os portugueses em 1640 estavam tentando, sabe, estender o seu império pela Espanha e lógico, teve uma guerra. E nesse caso, quem não sabe que a Espanha praticamente sempre foi católica, você pega essa Espanha de um lado, os guerreiros de um lado e os soldados de Portugal do outro, e ali no meio quem está, né, dando a bênção para eles é justamente um sacerdote, né? Ou seja, esse sacerdote vai para o lado de Portugal e abençoa eles. Vai para o lado, o sacerdote da Espanha vai e dá a bênção para eles. No final, quem ganha a guerra? Sabe? Ninguém. Porque Deus não está nenhum desses lados. Deus não quer guerra, Deus quer amor. E Ele é que faz a sua justiça. Mas vamos seguir que você vai entender onde é que eu quero chegar. Vamos falar de alguns aspectos muito importantes, né? Por exemplo, você parar para pensar uma pessoa que fuma, qual o gosto da boca dela? Foi de cigarro. Uma pessoa que come cebola, qual o gosto da boca dela?
Pois de cebola, onde eu quero chegar? Pois se você trabalha com a política, realmente você é um político. Não se engane. Por exemplo, eu entro na sua igreja agora e pergunto para um membro: você sabe o partido do pastor? Você sabe o número que eu tenho que votar nele? Sei, é esse e tal. Maravilha, muito bem. Aí eu volto a entrar na sua igreja outro dia e chego lá e falo: abre a sua Bíblia no livro de Neemias. E ele fica meia hora procurando, é porque o seu pastor é incompetente. Segundo aspecto. Terceiro. Jesus, quando veio para cá, ele explicou os atributos e a vida de Deus. Tá entendendo? Ele nos passou as parábolas, nos deu lições. Ele não ficou falando: nossa, como os cinturões romanos tratam mal a gente, judeu, né? Não, nada disso. Entendeu? Ele não tinha tempo para ficar falando de Roma. Imagina João Batista lá, que vai ser, né, cortado a cabeça, e Jesus está com uma placa lá: soltem João Batista, soltem João Batista. Não, ele não fez isso, entendeu? João Batista, ele já tinha cumprido a obra que ele veio para fazer, e a sua missão, e Jesus Cristo agora estava na dele, e você está na sua, e não é a política. Imagina que o pastor sai da igreja agora e ele vê esse monte de ossos secos. O que eu quero dizer, essas pessoas, essas almas perdidas, destruídas, almas que são sofridas, realmente estão mortas. Ao invés dele buscar essas pessoas, passar o evangelho para elas, ele vai pedir votos para elas. Onde eu quero chegar é que Deus tem uma obra para a vida dessas pessoas, e essa obra já começou, mas pela mão do pastor, não pelo voto dele. Tá ok? Somente Deus pode curar essas vidas e realmente ajudar elas como é devido, e que seja feita a vontade dele. Passamos pro 5. Se você procurar em Deuteronômio do 4, capítulo 4, do 1 ao 9, né, você vai entender um pouco a política de Deus. Exatamente a parte de que Moisés tem obediência para Deus. Ele guarda na sua mente e no seu coração os seus mandamentos. O que eu quero dizer é que hoje nasce o filho do pastor, ele malemar completa 16 anos, o pastor já está pedindo: volta em mim, filho. O seu filho, ele não tem que saber da política do homem, das necessidades do mundo afora. O que ele necessita realmente é conhecer a Cristo, é crer em Deus. O seu filho, ele precisa entender que se ele entrar nesse mundo que você já está, ele também, cedo ou mais tarde, ele vai ser um tipo de pessoas onde somente querem dinheiro, vão viver uma ambição, fama e poder. 6. Pega um exemplo. Imagina um pastor que fala para você votar no PT. Aí essa mulher chega em casa, o marido vai votar no PSDB. Sabe, a partir do momento que a mulher começa a discutir com o marido, essa discussão já começou desde a igreja, desde o pastor, no momento que o pastor ou a igreja se afiliou a um partido político. 7. Você liga a TV, por exemplo, e vê o Tiririca, tá? Então é um palhaço, né, da nossa cadena aí, onde no Brasil ele é político. Então ele é um vereador. E logo depois você vê uma prostituta. E segundos depois, outro palhaço. O que acontece é que em algum momento antes ou depois você vê o pastor da sua igreja se candidatando a vereador, a senador, ou o que seja. Cara, você acha que isso está certo? Realmente você acha que isso é um exemplo de cristão? Para pensar, sabe? Porque a gente às vezes pensa no que Jesus falou: Senhor, Senhor, eu curei, eu estava lá na política, eu realmente estava pedindo, né, mais emprego para as pessoas, eu lutei pela saúde das pessoas, e aí nessa hora realmente o Cristo diz: eu não te conheço. Que, veja bem, eu morri, né? Antes de morrer eu fui crucificado, ressuscitei, e o único que eu te pedi quando eu voltei foi: vai e chama todas as tribos e as nações do mundo. Predica o evangelho para crer que eu vou salvar elas. Nada mais. 8.
Esse resumo aqui quer dizer o quê? Que deixa eu ver Cristo na sua vida, pastor. Deixa eu ver Cristo, por exemplo. Cristo não tinha onde morar. Ele não tinha muitas vezes o que comer. Ele andava descalço, sabe? Ele andava muito tempo a pé. A minha pergunta para você é: qual o seu carro, pastor? Em que casa você mora? O que você comeu hoje? Tá ok? Presta bem atenção nisso. Se a sua igreja acaba, o que realmente vai acontecer é para as pessoas dizer: como fez falta aquela igreja ali, tal. Agora, se a sua política acaba, o que realmente as pessoas vão falar: nossa, a política do pastor fez falta, né? Não sei o quê. Porque é o seguinte, a diferença tá em que se a sua política realmente faz mais diferença do que a sua igreja, tá bom? É porque você, em primeiro lugar, você nunca conheceu a Jesus Cristo. E as pessoas que estão vivendo, estão crendo naquilo que você está falando, estão vivendo as obras do homem. E todas as obras que elas fazem são obras para a carne. Porque a política que elas estão vivendo é a política do homem, é a política do reino de Satanás. 9. Sabe, chega uma hora que a gente condena a música, a gente fala da roupa, dos piercing, das tatuagens, dos brincos, corte de cabelos, até a comida, né? A gente já está proibindo e tudo isso. A minha pergunta é: e a política? O que a gente faz, o que a gente quer com a política? Poxa vida, pensa bem, sabe? Um policial: eu sou policial, bem, mas eu sou cristão também, legal, e eu saio pra rua com a minha pistola e mato alguém, muito bem, você é um cristão que nunca foi cristão na sua vida, porque um cristão jamais vai ter uma profissão de policial, porque ele não mata gente, não mata, ele ama as pessoas ainda que sejam seus inimigos, ok? Põe isso na sua cabeça. A política não engana ninguém, ela mente para ela mesma.